Olá, bom dia! 7 horas em ponto, você vê imagens ao vivo das câmeras do Centro de Controle Operacional da URBS em Sorocaba. E são com estas imagens do trânsito nas principais ruas e avenidas da cidade que a gente começa o Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 6 de março. Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição. E a gente começa esta edição para falar que bandidos explodiram um caixa eletrônico nesta madrugada em alumínio. Vigilantes de uma empresa que fica perto do local ouviram a explosão e chamaram a polícia. Ainda não há informação sobre a quantia levada ou sobre quantas pessoas participaram da ação. O carro em que os assaltantes fugiram foi encontrado em Votorantim. A ocorrência é apresentada neste momento na delegacia de Votorantim. E outra informação, a gente começa falando agora de uma grande apreensão de maconha realizada nesta quarta-feira em Itu pela Polícia Militar Rodoviária. Aproximadamente 300 quilos da droga foram encontrados no meio da carga de uma carreta. O flagrante foi no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, em Itu. Para dificultar o trabalho de fiscalização, a droga estava na parte da frente da carreta, embaixo de um carregamento de soja. O veículo tem placas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motorista contou à polícia que levaria o produto para a cidade de São Paulo e receberia R$10 mil pelo serviço. Recebemos uma denúncia anônima de que um caminhão estava vindo de Campo Grande com destino a São Paulo e estaria transportando drogas, né? Aí passamos para as equipes a informação, 2 viaturas TOR, do Tático Ostensivo Rodoviário, estavam pelo pedágio do quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco e verificaram um caminhão com essas características e durante a abordagem foi vistoriada a carga, né? E também em contato com o motorista, ele acabou falando que estava realmente transportando a droga. O motorista foi preso. Um passageiro disse que não sabia da carga, mas também teve que prestar esclarecimentos. A carreta foi levada para a Polícia Federal em Sorocaba. E depois dos esclarecimentos à polícia, o passageiro foi liberado. O motorista da carreta continua preso e foi encaminhado para um presídio na capital paulista. E a Guarda Civil Municipal de Sorocaba apreendeu um adolescente 2 vezes no mesmo local em menos de 24 horas no Parque São Bento, em Sorocaba. O jovem tem 17 anos e na primeira abordagem foi encontrado com R$ 74,00 e 45 porções de maconha e cocaína. Ele foi levado à delegacia e liberado quando o responsável assinou um termo de compromisso. Na noite seguinte, ele foi novamente apreendido junto com outro jovem da mesma idade, um de 18 e um homem de 24 anos. Com o grupo, foram apreendidos aproximadamente R$ 200,00 e mais de 100 porções de maconha e cocaína. Os 2 maiores foram encaminhados ao CDP da cidade e os 2 menores foram novamente liberados aos responsáveis. E agora nós vamos com as informações do trânsito em nossa região. 7 horas e 3 minutos, quem vai nos manter informado a partir de agora com a movimentação dos veículos nas principais ruas, avenidas e rodovias da região é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle Operacional da URBS, onde nós temos acesso às câmeras de monitoramento do trânsito da cidade. E olha só, Fernando, nós temos imagens aqui da Praça Dom Tadeu Strunk. Uma coisa que eu percebi aqui na URBS, nas câmeras de monitoramento, é que o trânsito está atípico, está tranquilo para o horário. Isso se deve, pode ser também em relação ao carnaval. As pessoas preferiram estender aí a semana do carnaval e só voltam a trabalhar na semana que vem. Aqui na Praça Dom Tadeu Strunk, o trânsito é maior no sentido da Avenida Dom Aguirre, dos motoristas que vêm lá da Raposo Tavares, de Votorantim e também do bairro Campolim. Nesse segundo telão nós temos a General Carneiro, fluxo maior de veículos em direção à SP 264, João Leme dos Santos e também a Raposo Tavares. Neste último telão temos a Avenida Itavuvu, com fluxo maior no sentido centro. Veja que no canto esquerdo, ali temos a Avenida Edivar Frufru, que tem trânsito tranquilo, o motorista desenvolve boa velocidade por ali. E agora falando da situação das rodovias, os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo encontram trânsito lento na chegada à capital. No sentido interior, o tráfego é livre.
E nós tivemos alguns acidentes na madrugada. Na rodovia Senador Valdomiro Corrêa Camargo, em Itu, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária, 2 veículos bateram de frente na altura do quilômetro 52. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região, mas uma não resistiu. E em Várzea Paulista, um carro capotou com 5 pessoas na marginal do rio Jundiaí. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu entre a pista e a linha férrea. 2 das vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo. As outras 3 foram levadas para o Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí. Ainda segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido gravemente. Fernando, essas foram as informações do trânsito. Daqui a pouco eu volto para falar sobre vagas de emprego. Obrigado, Pedro. E o homem que fugiu após atropelar 2 ciclistas na última segunda-feira em Salto foi transferido nesta quarta-feira ao CDP de Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, no dia do acidente, o motorista estava aparentemente embriagado depois de atropelar os 2 jovens de 24 e 25 anos. Ele abandonou o carro com a sobrinha dele de 5 anos que estava dentro do veículo. Azimiro Pereira de Souza estava detido na cadeia de São Roque e, como não pagou a fiança, foi transferido para Sorocaba. 7h09, serão encaminhados à Fundação Casa em Sorocaba os 4 menores que confessaram ter assassinado o jornalista de São Paulo que desapareceu em Porto Feliz. Um deles era o namorado da vítima. O corpo de Celso Mazieri estava nesse canavial numa estrada de difícil acesso em Porto Feliz, no bairro Caique. Foi um dos menores que indicou este ponto. O corpo estava em decomposição e com uma corda no pescoço. Os 4 menores, 2 de 15 e 2 de 17 anos, prestaram depoimento à tarde na delegacia de Porto Feliz e confessaram o crime. Para a polícia, foi o namorado de Celso que planejou o assassinato, motivado pelas promessas que o jornalista fazia de uma carreira artística para os 4 e que não cumpriu. Todos moravam ali perto e negam relação íntima com a vítima, mas o conheciam, ou seja, já se beneficiaram de lanche, de outras, tinham contato e também eram alvo das promessas feitas pela vítima, de comerciais, de carreira artística e coisa que vale. O Conselho Tutelar foi até o local. Familiares dos 4 menores não se conformavam com o que tinha acontecido. Segundo o padrasto de um deles, os 4 eram amigos e colegas de escola. A gente não pode falar porque ele não explicou nada pra gente. Ontem eu tentei arrancar dele, não consegui. Nem sabia que tinha sido ele e os outros meninos, né? Então, o que eu vou fazer? De acordo com o advogado da família do jornalista, parentes já haviam alertado para o risco do relacionamento entre Celso e um dos menores. Já alertava para o perigo dessa relação, né, que não era uma relação sadia, né? Mesmo porque o Celso, né, o ambiente que ele trabalhava, diretor do programa da Nani Venâncio, do Petrúcio Melo, na Rede Brasil de televisão, né, ele tinha lá o métier dele, todo, pessoas de outro nível, né? Então o pessoal alertava o perigo dessa relação. Celso Mazieri aproveitou o carnaval para visitar o namorado em Porto Feliz e desapareceu na sexta-feira. Os jovens tinham dito à polícia que o jornalista apenas os deixou num baile e foi embora. Mas as investigações apontam que a história foi bem diferente. Segundo a polícia, depois de matarem o jornalista, os menores foram com o carro da vítima para um baile funk na zona norte de Sorocaba. Na volta, eles pediram para um amigo, um homem de 22 anos, cuidar do veículo. Ele está sendo tratado como testemunha pela polícia. Durante o sábado, os suspeitos abandonaram o carro, mas um local afastado de onde o corpo foi encontrado. A família da vítima está inconformada. Toda a família, infelizmente, está muito abalada, desesperada, né? Porque não esperava essa notícia triste. Tanto é, antes de vir para cá, eu passei na casa da dona Júlia, que é a mãe do Celso, né? Conversei com ela e ela pediu para trazer notícias boas. Infelizmente, não pude fazer isso. Agora eu fico pensando, né? Como é que a pessoa realmente, se for comprovado, consegue, ou eles conseguem cometer o crime e ainda ir para uma festa? É inadmissível. Recebeu alta o bebê encontrado na última sexta-feira no quintal de uma casa no bairro da Roseira, em Jundiaí. A criança foi encaminhada para um abrigo, onde permanece sob os cuidados da Vara da Infância e Juventude. Ela foi abandonada no quintal de uma chácara, dentro de uma sacolinha de supermercado e enrolada em uma toalha molhada. O SAMU foi acionado e atendeu a criança, que estava bem, sem sinais de violência. A polícia tenta agora identificar a mãe do bebê.
Oportunidade para o mercado de trabalho agora. O programa Emprega São Paulo está com milhares de vagas de emprego e boa parte dessas colocações está disponível para Sorocaba e região. Quem vai nos passar todos os detalhes sobre a iniciativa é o Pedro Leão. Pedro. Fernando, há mais de 2.000 vagas abertas aqui na região de Sorocaba, isso em todos os setores, comércio, indústria e até na construção civil. E sobre este assunto eu converso agora com Valquíria Tavares, diretora regional do PAT Sorocaba. Valquíria, quais vagas podemos destacar aqui na região de Sorocaba? Bom dia. Bom dia. Na região de Sorocaba, em Sorocaba, nós temos 300 vagas para alimentador de linha de produção. Nós temos também em Itapetininga 30 vagas para vendedor ambulante. E cuidador de idosos em Salto, mais 20 vagas. E o que é preciso para se candidatar a essas vagas? Acessar o nosso site, Emprega São Paulo, Mais Emprego, criar login, senha e se cadastrar, seguir as normas. Caso prefira, pode ir a um posto de atendimento ao trabalhador munido de CPF, RG, PIS e carteira de trabalho. E lá eles farão todo o cadastro. E existem vagas para deficientes? Sim, nós estamos com 321 vagas para deficiente no estado todo. Para o deficiente, muda um pouco as regras. Além desses dados que eu pedi, você precisa ir munido do laudo internacional de doenças ou audiometria se for deficiente, uma pessoa com deficiência auditiva. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E para se cadastrar no site do Emprega São Paulo, basta acessar www.empregasaopaulo.sp.gov.br. 7h18. Olha, nesta quarta-feira aconteceu o que muita gente desejava. Choveu praticamente o dia inteiro, o que com certeza colaborou para abastecer o nível dos reservatórios da região. E sabe o que é mais interessante? Que tem gente que sabe quando ela vai cair, mesmo nesta época que, ao contrário de outros anos, chove bem pouco na região. Esta professora aposentada mora em uma chácara em Araçoiaba da Serra. Com a experiência, ela já sabe como será a chuva só pela direção das nuvens. Eu não sou meteorologista, mas a gente observando, né, a gente aprende. Até os indígenas fazem muito isso, né? Eles sabem quando vai chover, em que intensidade que vem essa chuva. Então aqui, por exemplo, na chácara onde eu moro, que eu tenho vistas aqui para o Morro Ipanema, então a gente percebe logo, o Morro Ipanema escureceu, então pode esperar que essa chuva vem rápida, aqui a noroeste. Quando essa chuva às vezes vem do norte, mais aqui do norte, ela vem com mais intensidade ainda. Vem mesmo que você tem que correr com tudo, porque é terrível, né? Só que Denise também observa mais alguém. Os animais mudam de comportamento com a umidade. O Sheik percebe quando vai chover, né? Que eles têm sempre um sexto sentido. Então ele cheira o ar, eu vejo que ele cheira o ar. E olha, deu o primeiro trovão, ele já sai correndo. Pois é, sem ser meteorologista, ela aprendeu muito com a prática. Mas se a ideia é precisão, aí entram em cena estes equipamentos. O processo é complexo. Várias estações como essa em Sorocaba enviam informações para um centro de meteorologia em Brasília, onde é calculada a previsão do tempo. Mas olha, nada de muita antecedência. É importante lembrar que ela tem que ser revista de tempo em tempo. Então quando os canais de televisão dão uma previsão da noite para outro dia, eles têm que fazer os previsores fazem essa atualização de hora em hora. Pode ser que essa previsão no dia seguinte tenha mudado. Então, por isso que muitas vezes disse que a previsão errou, porque na verdade nós estamos esperando uma coisa com 12 horas depois que ela mantenha aquele estado. O problema é que está chovendo pouco no verão, a estação das chuvas. É que ela só cai quando a água cumpre um ciclo, mas alguns passos não têm sido seguidos. A formação de nuvens de chuva é por um processo chamado condensação. A umidade da água do solo ou das plantas, ela evapora e tem tendência de subir. O ar quente leva essa umidade para cima e deveria encontrar temperaturas baixas, para ver a condensação e começar a formação de nuvem. Isso não está ocorrendo porque a massa de ar que está na parte de cima está bloqueando.
está quente também, então não há condensação. Resultado, as represas que abastecem as cidades da região secaram e os reflexos podem ser sentidos nas torneiras. Há um mês, Itu implantou racionamento e rodízio de água na região do Pirapitingui. Em Sorocaba, neste início de ano, choveu menos do que em anos anteriores. Nós tivemos, em um período de 2011, 434 milímetros. Em 2012, 425. Já em 2013 foi 278. Quando ultrapassa o dobro dessa previsão, que a gente estima aí até 200 milímetros, 250, nós temos problemas de inundação, de alagamento e enxurrada que atinge a população. E olha que boa notícia, quinta-feira deve ser de mais chuva em toda a região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje tem temperaturas entre 19 e 27 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Tietê, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus, mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 27. Itapetininga registra a mínima de 19 e máxima de 26 graus. 7 horas e 22 minutos, vamos até a redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques desta quinta-feira com Patrícia Rocha. Um suspeito foi preso, acusado de matar 4 pessoas a facadas no centro de São Paulo. Ayrton Isaías da Silva tem 19 anos. Ele foi preso na casa onde morava no bairro do Brás. O local fica a poucos metros de onde o travesti Rodrigo Queiroz, de 32 anos, foi encontrado morto no último domingo. A polícia também apreendeu na casa dele roupas e facas que podem ter sido utilizadas no crime. Além do assassinato do travesti, Ayrton pode ter participado de outros 3 homicídios que aconteceram no mês passado, também na região do Brás. A polícia investiga os casos. 7h28, Jundiaí conheceu na tarde desta quarta-feira a campeã do Carnaval 2014. A escola vencedora foi a Arco-Íris, que conquistou 98,75 dos 100 pontos possíveis. A Arco-Íris desfilou na primeira noite do Carnaval na Avenida Prefeito Luiz Latorre e fez uma homenagem à Copa do Mundo desse ano. O tema foi 5 conquistas lá fora, Brasil, a bola da vez agora. Essa já é a 14ª conquista da escola. A surpresa foi a queda ao grupo de acesso da União da Vila Rio Branco. A tradicional escola de Jundiaí já tem 6 títulos conquistados. Mas o tema Vermelha Garra é raça que corre nas veias e na nossa bandeira não agradou os jurados este ano. Já em Sorocaba, a escola campeã foi a Estrela da Vida, com 177,5 pontos. A escola que animou o público na segunda noite de desfiles teve como tema Água, a Estrela da Vida. A Estrela da Vila foi a escola que levou o maior número de integrantes para a avenida. 350 pessoas desfilaram em 10 alas. Parabéns às campeãs. E pelo Campeonato Paulista, o Atlético Sorocaba perdeu em casa por 1-0 para o Botafogo. O Paulista mais uma vez perdeu e segue em crise. O Oeste fez 2-1 no time de Jundiaí. Outro time da nossa região que também perdeu foi o Ituano. O Comercial venceu por 2-0. O destaque da rodada fica por conta da goleada do Corinthians e do São Paulo. Veja os gols. Com uma bomba, Jadson fez o primeiro do Corinthians sobre o Linense. Em cobrança de falta, o meia ampliou. Jadson ainda deu passe para Luciano marcar o terceiro. E o próprio Luciano decretou a goleada. Restam 3 rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. Mesmo com a vitória, o Corinthians ainda não entrou na zona de classificação para o mata-mata. Líder do Grupo A, o São Paulo atropelou o adversário e garantiu vaga antecipada nas quartas de final. Luiz Fabiano marcou os 2 primeiros contra o Audax. Depois da lambança da zaga, Osvaldo ampliou. E Souza fechou a conta, 4-0.
E o Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes com Nolan Robertos, no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo do Centro de Controle Operacional da URBS, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!